Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Bora falar de Fluminense, porque hoje tem Flusão. Fluminense entra em campo hoje para enfrentar o São Paulo, tentando sair dessa má fase. Fluminense vem de 3 derrotas seguidas do Campeonato Brasileiro, meu amigo. Entregando tudo que foi construído antes da Copa do Mundo de Clubes. Infelizmente, a gente está passando por esse momento aí. Fluminense perde seu melhor jogador e tudo isso, né, coopera ali para uma queda de rendimento muito grande que o Fluminense teve. Com isso, Renato tenta, né, mudar algumas peças, tenta mudar a estratégia, porque hoje tem um jogo dificílimo que é enfrentando ali o São Paulo lá no Morumbi, enfrentando o São Paulo fora de casa. Mas eu tenho ótimas recordações quando a gente enfrenta o São Paulo no Morumbi, tá? Eu tô falando sério. Eu lembro muito do gol do Lanzini. Recentemente também a gente ganhou lá, diretor. Foi um negócio assim. Bom, a grande verdade é que eu tenho boas memórias lá. Não só isso, mais um nome entra no radar do Fluminense, pelo menos essa informação aqui do canal Hora do Flu. É mesmo, apuração nossa, minha juntamente com o Thiago Manolo, a gente descobriu mais um nome. Esse é um nome bem interessante, a gente vai trazer para você aqui. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Hora do Flu, senhoras e senhores. Venha fazer parte do canal que não para de crescer. Ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Então, por favor, ative o sininho tricolor para todas as notificações. Clique no like. O like é importantíssimo, nos ajuda demais. E não esqueça de hypar o vídeo, tá? Venho recebendo várias mensagens do pessoal: Thiago, não posso mais hypar. Já hypei tanto que essa semana eu não posso mais. E é isso aí, galera. Muito obrigado a você que tem hypado o vídeo. É simples, se você estiver assistindo pelo celular, é só você jogar a telinha dos comentários pro lado, né? Não tem os comentários? Arrasta pro lado que vai aparecer hypar. Você clica em hypar e embaixo vai ter um negócio de pontos, né? Você vai e clica, você não paga nada e nos ajuda demais, belezinha? Vamos lá, pessoal. Rapidinho aqui falando do confronto de hoje, Fluminense. O encontro, muitos dizem dos tricolores, né? Eu discordo. A gente tem o São Paulo, que é um clube de 3 cores, e a gente tem o Fluminense, que é tricolor. Ponto. Mas é isso. Brincadeiras à parte. Nós temos aqui São Paulo e Fluminense, jogo às 4 horas da tarde, transmissão no Premiere, né? Então fique à vontade aí, você vai conseguir assistir. E hoje, se Deus quiser, o Fluminense vai buscar essa vitória, porque está precisando até para mudar o ar, né? Os ares precisam ser mudados. Rapidinho, passando no time da casa, que é o São Paulo, a gente tem um time do São Paulo que é um time ok, né, pessoal? Ninguém chama tanta atenção assim. O grande nome do São Paulo, que é o Oscar, tá com problemas físicos, tá fora, né? Então é isso. Quem chama um pouco de atenção hoje é o Luciano, né? O Luciano, que já passou por aqui também, ano de 2019, se eu não estou muito enganado. E a gente tem o São Paulo aí utilizando de 3 zagueiros, 3 volantes também, né? Então, assim, é uma formação que o Fluminense hoje não vai de 3 zagueiros, mas de 3 volantes vai. Vamos mostrar, então, a escalação do maior de todos, que ainda pode ocorrer aí mudanças, tá? Mas a gente tá falando de Fábio no gol, Freitas e Thiago Silva. Na lateral direita, Samuel Xavier ou Guga. Ainda não foi batido o martelo. René, também na lateral esquerda. O Fuentes não vai por uma lesão, sofreu um desconforto aí. Informações do meu amigo Vitor Lessa. No meio de campo nós temos Bernal, Martinelli e Nonato, né? Lembrando que Nonato pode sair para dar vaga ao Hércules, onde eu acho que é o melhor meio de campo, né? Se entrar o Hércules aí no lugar do Nonato, ficar Hércules, Martinelli e Bernal, é interessante. E lá na frente nós temos Soteldo, Cano e Serna, né? O ataque menos eficiente que a gente está tendo aí, né? Já tem um bom tempo que o Fluminense não faz um gol com bola rolando. Já tem um tempo já, se eu não me engano, mais de mês. Então a gente precisa... O último gol com bola rolando foi contra o Al-Hilal, pô. Foi contra o Al-Hilal, é só pegar aí... Quando que foi o jogo, né? Então pode ver que tem bastante tempo, que foi o gol do Hércules, né? Então é isso, meus queridos amigos, esse é o Fluminense. Torcer muito para dar certo, torcer muito para que o Fluminense consiga botar a bola dentro da caixinha, né? Eu sei que nós estamos de fato muito chateados com o momento do Fluminense, mas vale destacar também que o Fluminense, meu amigo, a grande dificuldade é botar a bola para dentro do gol. Mas criar oportunidades o Fluminense até está criando, né? E
tá faltando ali um Germancano da vida, voltar a ser aquele Cano, se for possível. Eu já sou da opinião do Germancano, que ele tá na fase de não ser titular absoluto, de entrar faltando uns 20 minutos pra acabar, só pra, entendeu? Quem sabe ali totalmente revigorado, consegue fazer um golzinho ou outro. Agora, ficar achando que o Germancano é a nossa fonte de gols como foi nos anos passados, eu já acho que já tá forçando demais com o jogador, né? E infelizmente vai arranhando a imagem do grande ídolo que a gente tem. Isso é algo que já tinha acontecido com o Fred e também vem acontecendo agora com o Germancano. A diretoria do Fluminense, né, o Fluminense atual, não consegue encerrar ciclos e ver que algumas coisas precisam ser mudadas, finalizadas, né? Então é isso. Então, meus queridos, esses são os times. Vamos ficar aqui animados. Tem desfalque, que é o do nosso Riquelme. Riquelme Felipe não viajou com a delegação do Fluminense, tá? Sentiu problema muscular e vai passar por exames, tá bom? Então, Riquelme Felipe, que tinha descido pro Sub-20 para ajudar o Sub-20, agora volta ao profissional, mas tem um problema aí. A grande realidade também é que existe essa questão que muito não se é falado, né? Agora, o que eu quero dizer, acho assim, que tem a questão de renovação de contrato com o Riquelme, e aqui eu acho que a diretoria é certa, tá? Por quê? Pô, você tem um jogador que precisa renovar. Se tu ficar dando palco pra ele, a chance de alguém vir e comprar é muito grande, né? Eu já expliquei a história do Riquelme pra vocês, né? O Fluminense renovou com o Riquelme no valor de salário baixo. Então a gente tem ali uma multa rescisória baixa, né? E isso pode fazer alguém pagar essa multa e levar o jogador. Então o Fluminense está tentando se blindar. Eu espero que essa renovação saia logo, beleza? Então é isso. Fluminense e São Paulo. Vamos dar uma olhada na tabela e a gente já vai falar do novo jogador aí que interessa ao Fluminense, que eu sei que é um assunto que vocês gostam bastante. Mas falando aqui de Fluminense rapidinho ainda, estamos em 9º lugar, com 2 jogos a menos, eu sei, isso é muito bom, é sempre bom a gente pensar nisso, né? O São Paulo tá aqui em 12º, e se o São Paulo vencer o Fluminense, ultrapassa, né? Que isso não aconteça, e o Fluminense pode chegar a 23 aí, que também não muda muito a nossa vida, tendo em vista que o Mirassol já tem 25. Mas é sempre bom ganhar os seus jogos, pessoal, porque depois que quando o Fluminense disputar esses jogos a menos, o Fluminense pode dar uma grande arrancada, né? Então, vamos na esperança, tem que voltar a ganhar, tem que voltar a pontuar, o Fluminense precisa dar uma resposta dentro de campo desse momento difícil que está passando, tá bom, meus queridos? Então, vamos lá, gente. Ó, informação que nós recebemos, eu recebi essa informação um pouco antes de entrar aqui no estúdio, né? Então vou dividir com vocês e a gente vai discutir aqui. Mas o jogador entra na mira do Fluminense, tá? Para reforçar aí o Flusão. E o jogador em questão é o TT, tá bom? TT hoje, camisa 10 do Panathinaikos, da Grécia, né? Jogador de apenas 25 anos. Esse aqui já seria uma contratação de um nível, já te adianto, num nível alto, na minha visão. Eu acho que o TT é um jogador interessantíssimo. Acho que ele pode render muito no mercado aqui nacional. E ainda o TT pode dar dinheiro ao cofre do Fluminense, tá? Então por isso que eu acho que é um investimento que você, né, teria um retorno técnico e financeiro pela sua idade de 25 anos. Bom, a informação que nós recebemos é o seguinte: é mais um jogador que entra na mira do Fluminense para reforçar o elenco atual, né? E o Fluminense tentou inicialmente aí um empréstimo do jogador com uma opção de compra. E o clube grego não topou, tendo recusado inclusive propostas de empréstimo também de outros clubes, tá? A contratação é considerada difícil pelos valores envolvidos, né? A gente já vai comentar sobre os valores, né? Na conta a favor do Fluminense, a vontade do jogador de voltar ao Brasil, ela existe, tá? Então a gente tem aí um TT querendo voltar ao futebol brasileiro, querendo sair da Grécia, né? E isso ajudaria muito o Fluminense, tá bom? O clube grego, né, possui um contrato até 2028 e considera ele peça-chave do elenco. Tanto é que ele é o camisa 10 lá. Então, assim, ele é um dos principais jogadores lá, mas quer voltar pro Brasil. E o Panathinaikos não quer liberá-lo ali por empréstimo. Então, o Fluminense vai ter que botar o dinheiro para rolar finalmente nesse dinheiro que a gente até agora não viu, né? E
Hoje ele está avaliado em 11 milhões de euros, pelo menos aqui no Gol e no Transfer Market, né? Esse valor pode variar tanto para cima quanto para baixo, tá bom? Não é um valor oficial, é um valor aproximado do que é. Então a gente está falando se o Fluminense teria que investir cerca de mais de 70 milhões aí no TT, né? É claro que isso aqui com uma negociação, né? Você pode derrubar esses valores e tudo mais, né? Até porque a vontade do jogador vir para o Brasil. Então isso vai fazer com que o valor possa dar uma melhorada, né? Então é isso, o Fluminense vai ter que botar a mão no bolso para poder trazer o TT, e ele é um dos nomes, tá? Outra coisa que eu queria destacar era o que, diretor? Bom, a minha opinião sobre o jogador eu acho o TT excelente. Eu acho um jogador muito bom. Eu acho que é um jogador que pode substituir o Arias, no sentido, não que ele é igual ao Arias, ele não é, né? Mas ele pode substituir o Arias porque é um jogador muito interessante, ainda jovem, né? E entrega números, né? Se olhar aqui, o mapa de calor dele, inteiramente é o cara ali da ponta direita mesmo. Você vê que ele também tem essa questão aqui de ir pro meio, né? Criar jogadas, tabelas rápidas, entrar na linha de fundo, finalizar, né? Criar chances também. É um jogador que cria muitas chances. É um jogador bom no X1. Cara, é por isso desse valor, né? É um jogador muito bom. E no nível brasileiro de futebol, eu acho que ele rende ainda mais. Falando em render, vamos então para os números do TT, que apesar de 25 anos, já tá bem rodado, hein, TT? Deixa eu colocar na tela. Olha só, gente. Ele começa lá no Grêmio, todo mundo lembra disso, né? Depois ele é vendido pelo Shakhtar, para o Shakhtar, né? Aí aqui, beleza, ele tem alguns números, né? A gente tá falando aqui de 14 participações em gols e tudo mais. Aí teve aquela questão do Shakhtar, aí ele foi pra França. Então assim, olha só. Ele foi pro Shakhtar, Ucrânia. Depois foi pra França, né? Aqui na França ele mandou bem. Aí depois ele teve uma breve passagem aqui para o Leicester City, né? E depois foi pro Galatasaray, né? E agora está no Panathinaikos e a última temporada dele foram 49 jogos, jogou bastante, foram 11 gols e 3 assistências, tá? Então, assim, não tô falando que ele é números absurdos, como tem o Roger Guedes, até porque a gente tá falando de jogador diferente, né? Eu tô falando de um ponta. Ponta não necessariamente vai entregar esses números absurdos, né? Mas são excelentes números, cara. São números ali bem legais, né? O que mostram que ele pode render bastante aqui, ainda mais pela idade, né, pessoal, e tudo mais. Então é isso. O Fluminense tem o TT aí na mira e eu acho que seria um nome legal. Só acho que esse valor pro TT, eu acho esse valor um pouco salgado, diretor. Tu não acha, não? Eu acho caro demais. Então, assim, acho que teria que ter uma negociação aqui. Não que ele não vale 11 milhões de euros, mas eu tenho a sensação que com 11 milhões de euros você consegue outros nomes também. Nomes interessantes pra caramba também, sabe? Aí eu não sei. Mas é isso, a informação é essa, TT tá na mira do Fluminense aí. A negociação é considerada difícil pelos valores, mas é um nome aí que entra na mira. Tá bom, meus queridos? Vamos aí na torcida para que dê tudo certo, né? Mas a grande realidade é que nós precisamos de um reforço. Isso só mostra, né, que o Vitinho, no caso, fechado, o Vitinho ainda não é o fim, né? A gente vai ter outros jogadores além do Vitinho, tá bom, meus amigos? Pelo menos é isso. Vambora, diretor? Tá na hora? Então vambora. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever, ativar o sininho tricolor. Tudo isso é muito importante para o canal do Flu e ter você aqui um grande presente, um grande privilégio. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Se inscrevam, deixa aquele like, ative o sininho tricolor. Fiquem todos bem, tchau. Valeu, pessoal. Saudações colores, tamo junto, Fluminense. Vence hoje, tá? Só isso que eu te peço. Valeu.